Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui do nosso curso, né? Nessa aula de hoje eu vou falar de um assunto extremamente importante para nós, que é a análise de variância, conhecida aí como ANOVA, né? Numa perspectiva de como é que a gente pode utilizar essa ANOVA para a resolução de problemas, e me interessa bastante aqui a questão de resolvermos problemas dentro do campo da engenharia. É muito comum, a prática tem me mostrado isso daí, observarmos pessoas, né, utilizando aí a análise de variância de uma forma muito mecânica. E quando você faz esse tipo de utilização dessa ferramenta, as coisas têm muito para não acabar bem, né? Então eu quero trazer aqui para vocês nessa aula inicialmente uma ideia mais intuitiva do que vem a ser essa análise de variância, como é que ela funciona, entender por dentro, né, mesmo o mecanismo dela e o que ela quer dizer, né? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o problema a ser resolvido pela análise de variância. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui três grupos de dados, né? Tem um grupo 1 aqui que eu estou chamando de grupo com tratamento 1, tem um segundo grupo aqui, ó, que é o grupo com tratamento 2, e tem um terceiro grupo aqui que é o grupo com tratamento 3. Esse tratamento que a gente dá aqui é alguma coisa que você varia no seu sistema que está sob estudo, né? E que você espera que provoque mudanças nesse sistema aí. E nós temos agora, a partir dos dados que são obtidos, verificar se realmente esse tratamento faz com que surja um efeito nesse sistema ou não. Então, o que acontece? Aqui no tratamento 1, eu obtive as seguintes respostas. Ó. Eu coloquei três dados aqui, né? São dados fictícios e que são muito fáceis de nós trabalharmos aqui nessa perspectiva. Então, eu coloquei aqui esses três dados. Se eu vier aqui ó, e calcular a média deles, eu vou chegar aqui a um x barra igual a 2, tá? No tratamento 2 aqui, ó, o que eu estou observando? Eu estou observando um aumento numérico nas informações que eu obtenho aqui. E se eu vier aqui calcular o x barra, eu vou encontrar um x barra igual a 4, né, para esse conjunto de dados. E finalmente aqui no tratamento 3 eu vi que aumentou um pouquinho mais, e se eu vier aqui ó, e calcular a média, eu vou chegar num valor de média igual a 6, tá? Pois muito bem, o que a análise de variância vai fazer aqui, ó, nesse caso, para mostrar para nós se há diferença ou não, né, significativa do ponto de vista estatístico entre essas médias que eu obtive de cada um dos conjuntos aqui. A pergunta seria basicamente o seguinte: eu tenho três médias, né, e quero saber se pelo menos uma delas é diferente, né, das outras. E para eu fazer isso, eu não vou lançar mão do teste T de Student, que nós aprendemos aí nas últimas aulas. A gente precisa lançar mão de um mecanismo aqui que consiga fazer, né, esse trabalho com essas três médias que aí existem, tá? Pois muito bem, a análise de variância, ela vai fazer o quê? A ANOVA, ela pega uma grande variância que a gente tem nesse sistema como um todo e vai dividir essa variância total em duas partes, tá? Então você vai ter aqui uma variabilidade referente a uma parte 1 e uma variabilidade referente a uma parte 2, né? Até o final dessa aula eu espero que isso fique bem claro para vocês, tá? Mas agora eu peço para que você me acompanhe no seguinte raciocínio. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos um total aqui, ó, se você pegar desse primeiro até o último dado, nós temos um conjunto aqui com 9 elementos, tá? Esses 9 elementos, quando você pega todos eles, né, sem pensar no tratamento que foi feito, você faz a soma deles e divide por 9, que é o número de elementos,
você vai chegar numa média, né? Numa média que nós denominamos de grande média. Essa grande média aí, em alguns livros, né, numa abordagem um pouco mais simples, vocês vão encontrar ela como sendo x dois traços. Nesse caso aqui, ó, a gente chegaria nesse valor aqui igual a 4, ou seja, a grande média de todos os dados, né, que eu coletei, independente do tratamento que eu fiz, resulta para nós numa média geral igual a 4, né? Então essas médias aqui, ó, que eu apresentei primeiramente para você, seriam médias de cada um dos conjuntos. E essa média que aqui está, ó, é a média de todos os dados, né, quando eu penso em todos os dados como fazendo parte de um único conjunto. E uma coisa interessante, né, que eu já destaco aqui para vocês, que é um resultado muito importante para nós, é que se você pegar aqui, ó, essa grande média, ela é dada pela média dessas três médias parciais aqui. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 2 mais 4 mais 6 e dividir isso daqui por 3, já que são três médias, né, que eu estou trabalhando aqui, ó, você vai encontrar exatamente o valor da grande média, né, que é igual a 4, tá? Pois muito bem. O que vai acontecer aqui? Ó? Você tem uma soma, né, de quadrados que a gente chama de soma dos quadrados totais. O que seria essa soma dos quadrados totais? Soma dos quadrados, eu apresentei isso para você há um tempo atrás aí, né, como sendo algo representado por esse somatório aqui. Ó. Você pega o somatório de xi menos x barra, né, e eleva isso daqui ao quadrado. Então, esse daqui, ó, é algo que a gente conhece como sendo soma dos quadrados. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo um somatório, né, de termos elevados aqui ao quadrado. Tá? Então, essa grande soma, e daqui a pouco isso vai ficar mais claro para você, seria o quê? Seria eu pegar cada um desses valores aqui, ó, do primeiro, ó, cada um desses xis que eu tenho, ó, eu pego aqui do primeiro até o último, tá? E vou subtraindo de cada um deles o valor 4, que é o valor da grande média. Então eu começaria aqui assim, ó, né? Por exemplo, aqui eu não tenho o denominador, né? Estou com o pensamento lá na variância, mas aqui é soma dos quadrados. Variância vai chegar um pouco mais tarde aqui para nós. Então eu começaria lá assim, ó, 1 menos 4, né? 1 é o primeiro termo e 4 é a grande média, elevado ao quadrado mais, né? Iria somando isso daqui, ó, até chegar lá naquele 7 menos 4 elevado ao quadrado, que é o nosso último termo aqui. Então, quando eu fizer todas essas diferenças, elevar ao quadrado e somar, eu vou chegar nessa soma que eu tenho aqui, ó. Essa diferença, pessoal, do xi para o x barra, mede para nós a distância, né, de cada um desses dados em relação ao valor médio, né, de todo esse grupo. Então, isso é para nós uma noção do quê? Uma noção da variabilidade. E nesse caso aqui, como eu peguei, né, todos os dados em relação à média geral, né, ao x barra, ou a grande média, né, então nós temos o que a gente chama de soma dos quadrados totais. Tá? Então, beleza, essa é uma variabilidade total de todos esses três conjuntos parciais pensados como um único grande conjunto, né, que a gente tem. Agora, né, o que a gente vai pensar aqui? Eu quero pensar agora numa soma dos quadrados dentro, né, desses conjuntos. O que essa soma dos quadrados dentro aqui quer dizer para a gente? Quando eu pego aqui, ó, esse conjunto 1, você tem uma variabilidade aqui dentro, ó, desse conjunto 1, tá? Então, o que eu faria aqui para encontrar essa variabilidade? Ó? Eu pegaria 1 menos 2, que é a média desse conjunto, elevaria ao quadrado. Né? Aqui seria 2 menos 2 elevado ao quadrado. Aqui 3 menos 2, 3 menos 2 elevado ao quadrado, né? Então aqui, ó, outra vez, eu tenho esses quadrados. O que eu faço aqui agora? Eu faço essa soma, né, desses quadrados aqui.
essa soma dos quadrados, ela está sendo feita dentro de cada grupo, tá? Por que dentro de cada grupo, Natal? Porque quando eu passar para cá agora, ó, eu vou pegar o primeiro termo menos 4, que é a média desse conjunto aqui, desse grupo, né? Então vai ser 3 menos 4 elevado ao quadrado, 4 menos 4 elevado ao quadrado, e assim por diante, né? Aqui, ó, 5 menos 4 elevado ao quadrado. E vou fazer isso para os três conjuntos e vou somar todos esses quadrados aí. Então você vai ter aqui agora uma percepção da soma dos quadrados dentro, ou seja, isso aqui vai te dar uma ideia de quanto que é a variabilidade dentro de cada conjunto, tá? E então essa soma dos quadrados totais, ela é a soma dos quadrados de todos os termos em relação à grande média. Soma dos quadrados dentro é uma soma dos quadrados que a gente faz, né, dentro de cada um desses tratamentos, considerando a média de cada um desses conjuntos. Eu não considero agora a grande média, mas a média individual de cada um desses conjuntos aí. E nós temos, né, eu não coloquei aqui, porque até matematicamente a gente tira ela por diferença, que é a soma dos quadrados entre, tá? O que seria a soma desses quadrados entre aqui? A soma desses quadrados entre, pessoal, é o seguinte, ó, esse primeiro conjunto seu aqui tem uma média igual a 2, esse outro aqui, ó, tem uma média igual a 4, e esse outro aqui tem uma média igual a 6. Então você tem aqui, ó, uma diferença entre os valores médios de cada um desses conjuntos aqui. A média das médias, né, ela vai dar para nós a grande média, que é o 4. Então, a soma dos quadrados entre é você pegar cada uma dessas médias, subtrair aqui, ó, do 4 e elevar ao quadrado, aqui, ó, do 4 elevar ao quadrado, e do 6 menos 4 elevado ao quadrado. Só que você tem que fazer isso, né, para cada um dos termos que aqui está. Ó, tá? Então é uma diferença dessas para cada um desses termos. Tá? Ou seja, você simplesmente vai repetir. Tá? Então aqui, ó, seria esse 2 menos 4 elevado ao quadrado 3 vezes. Aqui, ó, eu tenho 3 dados também, seria 3 vezes. E aqui 3 vezes. Então isso daria para nós o quê? A soma dos quadrados entre. Agora, o que eu vou fazer na sequência é abrir isso daqui detalhadamente para vocês, né, para que vocês entendam o que está por detrás, né, da análise de variância. Me acompanhe aqui, que aí depois isso vai fazer muito sentido para vocês. Pessoal, para dar continuidade aí ao nosso trabalho, eu vou propor um problema aqui, né, em que a análise de variância vai ser aplicada para nós, tá? Então eu destaco aqui para vocês, ó, que a análise de variância é hoje considerada aí uma das técnicas mais poderosas, né, disponíveis para você fazer o tratamento de dados desde as ciências sociais até a engenharia, né? A aplicação disso daqui é uma aplicação extremamente ampla, tá? E aí agora eu vou fazer essa ilustração numérica e intuitiva, né, do que seria essa análise de variância. Então eu coloco aqui assim, ó, suponha que tenha havido interesse em comparar a eficácia de 3 métodos de ensino de uma particular disciplina e que para isso os alunos tenham sido, por sorteio, dividido em 3 grupos, né? Guarde isso daqui, ó, K igual a 3, né? Então 3 grupos que significa para nós 3 tratamentos, tá? Ou seja, cada grupo de alunos vai receber um tratamento diferenciado. Ó, cada grupo recebeu instrução por um dos métodos de conformidade com o que segue. Então você tem lá o grupo 1, né, que recebeu resumos ocasionais suplementados por discussão. Aqui a outra técnica de ensino para o grupo 2 foi uma instrução programada, né, diferente daquilo do grupo 1. E aqui, ó, o terceiro grupo recebeu uma outra forma de atividade, né, que foram as conferências formais, né? Então aqui agora eu venho e digo assim, ó, suponha-se também que haja 6 alunos
ou seja, o número de observação em cada grupo é igual a 6, e que suas notas obtidas à conclusão do curso, então depois de aplicadas essas técnicas a cada um dos conjuntos, você aplica o mesmo teste a cada um dos elementos desse grupo, né? Que aqui é colocado como através de um teste adequado, sejam as que figuram na tabela a seguir. A nota total é a nota média de cada grupo, bem como a nota global e a média global da totalidade dos alunos são dadas. Então vamos a essa tabela. Pessoal, aqui eu tenho a tabela em questão, né? Então vocês vão ver aqui, ó, eu tenho grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Cada grupo desses recebeu um tratamento diferente. Então aqui, ó, eu estou simbolizando para vocês K tratamentos. Nesse caso aqui, o K para nós ele é igual a 3. Por quê? Porque foram 3 tratamentos diferentes. E em cada grupo desses vocês tiveram N observações, né, que foram as notas. Então vamos acompanhar aqui, ó. Grupo 1, o primeiro indivíduo tirou 10, o segundo tirou 9, veio assim por diante, até o sexto indivíduo tirar uma nota igual a 5. Quando você soma tudo isso, você tem um total aqui de 48. Divide isso daqui por 6, que é o número de indivíduos que você tem aí, e você vai encontrar o valor igual a 8, né? Então, a média desse grupo aqui, né, do grupo 1, foi média 8. Grupo 2, a mesma coisa, veio aqui, ó, as notas até o último indivíduo. Você tem uma soma aqui, ó, igual a 36, divide isso daqui por 6, que é o número de indivíduos, e aí você vai ter uma média igual a 6, né? Para o grupo 3 é feito a mesma coisa, né? Você pega as notas aqui até do sexto indivíduo, soma, você vai encontrar aqui, ó, 24, né? 24 dividido por 6, você vai encontrar o valor igual a 4, né? Que é a média que você tem. Agora, a nossa grande questão é a diferença entre essas médias aqui, ó. É uma diferença estatisticamente significativa ou trata-se de uma diferença simplesmente devido a efeitos aleatórios, né? Então essa é a pergunta que a gente tem que responder. E aqui, ó, o que que acontece? Você tem aqui o total geral, que é a soma de todas essas notas aqui, ó, né, que seria o equivalente a você somar, né, 6 indivíduos aqui, mais 6 indivíduos aqui, mais 6 indivíduos aqui. Então você teria um total de 18 indivíduos. Então se você pegar o total geral aqui, ó, e dividir por 18 indivíduos, você vai chegar o quê? Você vai chegar nessa média aqui, ó, que a gente está chamando de média geral, que é igual a 6. Pessoal, então agora, né, vamos aqui ao primeiro cálculo importante, que é o cálculo da soma dos quadrados totais para esses dados que aqui estão. Então eu coloquei aqui, ó, para a gente, né, os dados originais, né, aqueles que eu apresentei para vocês anteriormente. E agora, o que é que eu vou fazer? Você tem uma média geral, né, que nós vimos lá na tabela anterior, que ela é igual a 6. Então, a soma dos quadrados total aqui é eu pegar cada um desses elementos aqui indistintamente do grupo, né, e fazer a diferença dele em relação a esses 6, que é a média geral, tá? E elevar esse valor ao quadrado. Perfeito? Então acompanhe aqui para vocês verem, ó. Eu deixei os grupos, né, só para servir de referência para nós em como é que isso daqui é feito. Então se você pegar aqui, ó, 10, que é o primeiro valor, né, é o xi que eu tenho aqui, menos 6, que é a grande média aqui, ou a média geral, então 10 menos 6 dá 4. Né, e vai fazendo isso para os outros, ó. 9 menos 6 dá 3. Né? Vamos pegar o último aqui, ó. 5 menos 6 dá menos 1. Então eu fui fazendo isso, né, para cada um dos termos, né, para cada um dos 18 termos aqui que pertencem a esses três grupos, tá? Então você tem o que? Você tem aqui o total, tá? Se você pegar, ó, vamos pegar isso aqui aleatoriamente, ó, 3 menos 6. 3 menos 6 dá menos 3, então está posicionado ele aqui. Agora, o que que eu faço? Como é uma soma de quadrados, eu vou ter que elevar cada um desses termos aqui ao quadrado. Então, vou pegar o primeiro, ó, 4. 4 ao quadrado dá
16. 2 ao quadrado dá 4. 0 ao quadrado dá 0, né? E aí eu vou fazendo isso até chegar nesse último aqui, ó. Menos 3 ao quadrado dá 9, tá? O que eu fiz aqui agora? Como é uma soma dos quadrados totais, então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o primeiro grupo, né? O primeiro grupo, quando eu somo todos os quadrados dá 40, quando eu pego o segundo dá 18, quando eu pego o terceiro aqui dá 48. Aí eu vou somar tudo isso daqui, ó. Somo tudo isso que aqui está e vou chegar nisso daqui, ó, no valor de 106. Então, 106 aqui seria a soma dos quadrados totais, né, que a gente tem aqui dentro desse sistema. Agora, guardem essa ideia. O que é essa soma dos quadrados totais? Ela dá para nós uma variabilidade, uma noção da variabilidade total que nós temos, né, de todos os dados, né, indistintamente em relação à grande média, 6 que nós encontramos, tá? Agora vamos ao próximo. Pessoal, aqui agora nós vamos calcular a soma dos quadrados dentro, tá? Ou seja, nós vamos procurar dimensionar aqui qual que é a magnitude da variabilidade dentro de cada um desses grupos aí. Perfeito? Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o conjunto original dos dados. Então tá aqui, ó, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. E as suas respectivas notas, né? E fiz, né, coloquei aqui embaixo para você, ó, relembrando lá do slide primeiro que eu apresentei com esses dados para vocês, a média parcial de cada um desses grupos que aqui estão, tá? Então agora, se você quer calcular essa variabilidade dentro, você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada elemento de cada grupo, tá? E vai subtrair de cada um deles a média do respectivo grupo, tá? Então acompanhe aqui comigo para você ver, ó. Primeiro valor aqui, ó, 10. Tá? Esse grupo 1 tem média igual a 8. Então 10 menos 8 dá 2, tá? Ó, 9 menos 8 dá 1. 9 menos 8 dá 1. Vamos pegar o último aqui, ó. 5 menos 8 dá menos 3. Quando eu passo aqui, pessoal, para o grupo 2 agora, eu mudo a média, tá? Então, eu vou pegar o primeiro lá, que é o 8, e vou subtrair dele o valor 6, que é a média desse grupo, porque eu quero a variabilidade, né? Eu quero marcar a distância de cada elemento do grupo em relação à sua média e não à média geral, tá? Então peguei lá, ó, 8 menos 6, isso dá 2. Quando você pega aqui, ó, 6 menos 6, isso dá 0. Vamos pegar o último aqui, ó. 5 menos 6 dá o quê? Dá menos 1, tá? Vou passar agora lá para o grupo 3. Então, aqui, ó, o primeiro elemento é o 6 e eu sei que a média desse grupo aqui é igual a 4. Então, 6 menos 4 dá 2. 7 menos 4 dá 3. Vamos pegar o último? 3 menos 4 dá menos 1, tá? Agora, como é a soma dos quadrados, eu vou ter que elevar cada um desses termos aqui ao quadrado. Então, aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado. Quando eu faço isso, ó, olha só o que eu obtenho. Ó, 4, né, para aqui, ó, 2 ao quadrado. Eu obtenho aqui, ó, 9, né, para 3 ao quadrado. No último aqui, ó, aliás, no penúltimo, ó, menos 3 ao quadrado dá 9 aqui. Então eu faço isso. E da mesma forma que eu fiz anteriormente, o que eu vou fazer? Ó, eu vou somar esses quadrados em cada um dos grupos, né, e aí eu venho e somo eles três aqui. Então a soma dos quadrados dentro, né, me dá o quê? Me dá aqui, ó, um valor igual a 58. Então eu tenho uma variabilidade total que é 106, que foi aquela que eu encontrei no slide anterior. Lá eu não considero grupo, eu só considero todos os elementos em relação à grande média. Aqui agora eu já vou entrar dentro
dentro de cada um desses grupos, né, para que eu dimensione a variabilidade dentro de cada um e faça a soma dos quadrados dentro, né, dentro de onde? Dentro de cada um desses grupos. Dá esse valor de 58. Vamos avançar um pouco mais. Pessoal, aqui agora nós temos uma das partes, né, que o pessoal geralmente tem maior dificuldade para compreensão, tá? Mas eu vou tentar deixar isso aqui bem claro para você. O que acontece? Né? Você tem uma variabilidade total, tá? E essa variabilidade total, ela pode ser decomposta em duas partes. Uma delas é a variabilidade dentro e a outra é a variabilidade entre esses grupos aí, tá? Se você observar bem esse grupo que aqui está, ó, o que vai acontecer? Você vai ver que aqui agora ó, eu coloquei 8 para todos os elementos, tá? No lugar de todas aquelas notas, eu coloquei nota igual a 8, tá? Aqui no grupo 2 eu coloquei 6. E aqui no grupo 3 eu coloquei nota igual a 4, né, para cada uma daquelas notas que lá estão. Por que é que eu estou fazendo isso daqui? Eu estou fazendo isso daqui porque a minha ideia agora é medir apenas a soma dos quadrados entre cada um desses grupos. Para que eu consiga obter de forma pura nessa soma dos quadrados, ou seja, apenas a variabilidade entre os conjuntos, eu não posso ter variabilidade dentro de cada um desses conjuntos. Então, isso daqui é o que a gente chama, dentro da análise de variância, de nivelamento, tá? Isso aqui é algo muito importante, pessoal. Por quê? Porque os livros, eles subestimam isso. Eles não vão te falar isso daqui, né? O que está sendo feito. Eles vão apenas jogar lá uma fórmula para você, né? E aí você acaba aceitando aquilo. Mas aí eu estou te mostrando a mecânica por detrás disso daqui. Então, se você quer, né, calcular a variabilidade apenas entre o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, você tem que tirar a variabilidade dentro. Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu tiro a variabilidade dentro e garanto que a média continue sendo a mesma, né, em cada um desses grupos aí? Então, você vai substituir, né, cada uma daquelas notas pela média. Porque aqui agora, ó, por exemplo, né, quando você pega o primeiro termo é 8. Se você subtrair o 8 dele, dá 0. E assim vai acontecer para todos eles. Ou seja, dentro você não tem variabilidade. Porém, o seu conjunto ele continua o quê? Ele continua tendo, né, média igual a 8. Se você somar, né, esses 6 oitos aqui, ó, e dividir por 6, é claro que você vai obter média 8, né? E aí assim a gente faz para todos eles. Então agora, né, para eu poder calcular a variabilidade de cada um desses grupos e comparar uma com a outra, eu vou voltar a utilizar o que? Eu vou utilizar novamente a grande média. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A grande média, nós vimos lá anteriormente, né, ou a média geral, ela vale 6. Então, eu vou pegar aqui o primeiro termo. Ó. O primeiro termo do grupo 1 vai ser 8 menos 6. Aqui, 8 menos 6, 8 menos 6, e assim por diante, até chegar nesse daqui. No grupo 2 vai ser 6 menos 6, que é a grande média, 6 menos 6, e vou fazendo isso até chegar no último. No grupo 3 eu pego 4 menos 6, né, 4 menos 6, e vou fazer isso aqui até para o último elemento do grupo. Tá? Quando a gente faz isso, ó, pega aqui o primeiro resultado para você ver. Ó, 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2. Então eu coloquei aqui no grupo 1. Pega o último resultado aqui, ó, 4 menos 6 dá menos 2. Então aqui está. O que eu faço aqui agora? Eu vou fazer uma soma dos quadrados. Obviamente eu vou ter que elevar, né, cada um desses termos aqui ao quadrado. Então é 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, né, menos 2 ao quadrado, até chegar nesse último termo aqui. Ó. Quando eu faço isso, eu vou obter essa tabela aqui, ó, 4, né, 4 e até
4 aqui no último termo. Agora, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou, né, fazer a soma, né? 24 mais 0 mais 24 resulta para nós em 48, né? Então, quando você pega isso daqui, ó, isso aqui marca para nós a variabilidade entre esses conjuntos. É uma medida da variabilidade entre os conjuntos, né? E para isso eu utilizo aqui as três médias, né, que eu tinha obtido lá, ó, as três médias parciais e a nossa grande média, né? E a grande média ela vem dessas três médias aqui também, né, conforme eu mostrei para vocês lá anteriormente. Vamos agora a alguns resultados e observações muito interessantes. Pessoal, se nós fizermos, né, uma análise daquilo tudo que ficou para trás calculado, a gente vai chegar na seguinte ideia, ó. A variabilidade total, que aqui nesse caso ó, nós estamos marcando ela pela soma dos quadrados totais, é igual à soma dos quadrados dentro dos grupos mais a variabilidade ou soma dos quadrados entre os grupos, tá? Então, como é que eu vejo isso, Natal? Isso é simbolizado aqui para nós por essa expressão que aqui está. Ó, isso aqui, qualquer livro de estatística que você pegar vai trazer isso aqui para você, em que a soma dos quadrados totais ela é igual à soma dos quadrados dentro mais a soma dos quadrados entre, né, esses conjuntos de dados aí. E tem uma coisa muito interessante, né, que eu vou deixar mais claro para você adiante, que é o seguinte: os graus de liberdade total, né, que você tem aqui, ele vai ser igual aos graus de liberdade dentro mais os graus de liberdade entre, tá? Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui, ó. O que acontece? Os graus de liberdade total. Como é que eu calculo isso daí, Natal? Então, lá naquele conjunto de notas nosso, você tinha um total de 18 notas, certo? Dessas 18 notas, você calculou o que a gente chama de grande média. E você calculou uma média, você perde o quê? Você perde 1 grau de liberdade. Então, os graus de liberdades totais aqui, ó, ele vai ser igual a 17. Então, aqui está, ó, marquei ele aqui para você. Vamos entender agora, né, a questão dos graus de liberdade dentro, né? Como é que a gente chega a esse número 15, né, que eu coloco aqui para vocês, ó. Esse número 15, né, que é colocado aqui, pessoal, a gente vai chegar nele da seguinte maneira. O que acontece? Você tem em cada um daqueles conjuntos seis informações, 6 notas, tá? E você fez a diferença lá entre cada uma das notas e a média daquele conjunto, tá? Então você pegou essa média que você utilizou aqui, ó, para fazer essa diferença, você pegou ela a partir desses 6 elementos que aqui estão. Então eu calculei uma média a partir de 6 elementos. Então para o grupo 1, você vai ter 6 menos 1 graus de liberdade, que é igual a 5. Para o segundo grupo foi a mesma coisa. Você tinha 6 notas e calculou uma média para elas, né? E aí agora você tem quantos graus de liberdade ali naquele grupo? Você tem 5 graus de liberdade. Aqui agora você tem lá, ó, 6 menos 1 também para o seu terceiro grupo. Por quê? Porque você tinha 6 notas e você calculou uma média para ele, né? Aquelas médias que nós chamamos de médias parciais, ou seja, as médias de cada um desses conjuntos. Então, como eu faço uma soma total, né, de todas as somas dos quadrados, então você vai fazer também a soma dos graus de liberdade. Você tem um total aqui, ó, de 15 graus de liberdade, o quê? 15 graus de liberdade dentro, tá? Aqui, pessoal, aqui está errado. Ó, eu digitei errado, eu conserto isso daqui para vocês depois, tá? Aqui você vai ter 2 graus de liberdade, beleza? Como é que eu calculo esses graus de liberdade dentro aqui? Vocês observaram, né, que aqui nesse caso, o que é que eu fiz?
eu utilizei para fazer todos os meus cálculos apenas as três médias, tá? Essas três médias, nós vamos pensar nelas, né? As três médias parciais, nós vamos pensar nelas, né? Como se fossem três valores, a partir do qual eu posso calcular a grande média, que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei, né, para cada um dos termos oriundos da média, né? Então o primeiro lá foi média 8 para todo mundo, o segundo foi 6 para todo mundo e o terceiro foi 4 para todo mundo. Então são três valores que eu utilizei aí. Eu utilizei o valor 8, utilizei o valor 6 e utilizei o valor 4, tá? E a partir desses três valores eu obtenho a grande média, né? Eu somo eles, divido por 3, eu chego lá na grande média. Então aqui você tem três medidas, tá? E quando você calcula a grande média, você perde 1 grau de liberdade para essas três medidas. E aí então você vai ter aqui, ó, apenas 2 graus de liberdade para a soma dos quadrados entre, tá? Então, beleza, aqui está o 2. Se você pegar o 2 mais esse 15, que aqui está, você vai chegar nesse valor de 17, que são os graus de liberdade totais que você tem aí, tá? Então, isso daqui é muito importante, é um resultado muito interessante que a gente tira, né? Primeiro, a soma dos quadrados totais, ela é igual à soma dos quadrados dentro mais a soma dos quadrados entre. E os graus de liberdade vão acompanhar isso daí também. Pessoal, a gente chega aqui agora, outra vez, né, no momento crucial, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar toda essa ideia, né, que nós trabalhamos até agora e vou colocar ela na forma de expressões, né, de expressões que aparecem nos livros e muitas das vezes isso aqui acaba gerando dor de cabeça, né, para muita gente boa, tá? Mas eu espero honestamente que você consiga compreender isso daqui, né, e as coisas fiquem bem claras, né, para você em termos dessas expressões que aparecem aqui nos livros, ó. Nos livros eles não fazem da forma que eu fiz anteriormente para vocês. Eles vão simplesmente jogar essas expressões aqui, né, e isso muitas das vezes é algo incompreensível para muita gente. Mas vamos lá então, ó, e você vai entender isso daqui. Eu peguei, né, e fiz um desenho genérico aqui daquela tabela de notas que eu apresentei lá para vocês, ó. Então aqui no cabeçalho eu tenho o que? Eu tenho os tratamentos. Fiquem atentos que muitas das vezes esses tratamentos eles podem estar aqui, ó, na vertical também. Tem que ficar atento senão você faz cálculo errado, tá? Mas na maioria das vezes eles podem aparecer, eles vão aparecer, né, na horizontal, tá? Em alguns outros casos podem aparecer aí na vertical. Fiquem atentos, né, que geralmente exercícios acaba aparecendo na vertical. Bom, então aqui ó, você tem um tratamento 1, tá? Aqui você tem um tratamento 2, aqui eu coloquei um tratamento I e aqui um tratamento K, tá? Então, o que seria isso daqui? Seria o número de tratamentos que você tem. No caso das notas, nós fizemos 3 tratamentos, ou seja, nós utilizamos 3 estratégias diferentes de ensino, né, e gostaríamos de ver se isso traria algum efeito diferente para esses grupos aí. Então, naquela circunstância lá, o K nosso ele vai até 3. Tanto é que lá no enunciado eu coloquei isso para você, tá? Então, essa é uma ideia muito importante. Aqui agora, pessoal, vocês vão lembrar, né, que lá em cima eu coloquei assim, ó, K tratamentos, né? Então, beleza, lá naquelas tabelinhas anteriores. Então, é o número de tratamentos que você tem. É o número de grupos, né? Traduzindo isso, é o número de grupos que você tem dentro do seu estudo, tá? E aqui agora, ó, a gente vai pegar o seguinte, ó, cada grupo desses tem 2, N elementos, ó. Tá vendo? Ó? Cada um deles vai até N aqui, ó. Então você está fazendo N observações dentro de cada grupo. De forma genérica, você vai ter o quê? K vezes N observações.
Perfeito? Então, essa ideia é importante. Aqui eu coloquei para nós, ó, a soma, né, de todos os y e j que nós temos aqui, ó. Então tá aqui, ó, y1 ponto. Quando aparece esse ponto aqui, pessoal, tá querendo te dizer que é alguma coisa, né, do grupo. Tá? Sempre que aparecer dois pontos, tá querendo te dizer que é algo geral. Perfeito? Então, beleza. Essa aqui, ó, é a soma, né, total do grupo 1, soma total do grupo 2, do grupo I e do grupo K, tá? E essa daqui é a soma de todos os grupos, que é a soma de todos os elementos, perfeito? Aqui você tem a média, né, do tratamento 1, a média do tratamento 2, a média do tratamento I e a média do tratamento K, perfeito? Tudo isso daqui está lá naquela tabela de notas, né? Aqui a gente simplesmente coloca de forma genérica para conseguir abarcar tudo. Agora vamos entender os somatórios aqui, ó, soma dos quadrados totais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, para vocês verem o que está acontecendo aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui a soma dos quadrados totais, eu vou começar a análise aqui dentro, ó, y e j. Y e j, pessoal, é cada um desses dois números que vem aqui, ó, depois, tá? Então, você tem aqui, ó, um n, seu n, ele varia de j igual a 1 até n. Então, nesse primeiro somatório aqui, ó, o que você vai conseguir fazer? Nesse primeiro somatório, né, que você faz, você sempre vai pegar o somatório de dentro e depois vai trazendo ele para fora, tá? Sempre essa a ideia. Então, esse primeiro somatório, né, quando j é igual a 1, você vai pegar aqui, ó, todos esses dados que aqui estão, ó, vão fazer a diferença deles em relação à grande média, que é esse valor aqui, ó, elevar ao quadrado. Fez isso para o J1, você vai passar a fazer isso para o J2. Né? Vai lá, varia ele até N, tá? Aqui está, ó, né, o N, e retoma com o outro. E assim por diante. Tá? Você vai fazendo isso, né, até você atingir aqui, ó, todos esses tratamentos que a gente tem aqui, tá? Então é bem simples a ideia, é bem simples a noção por detrás disso daí, perfeito? Vamos pegar aqui agora, ó, a soma dos quadrados dentro, tá? O que é a soma dos quadrados dentro? Olha só, soma dos quadrados dentro, você vai utilizar, ó, a média individual de cada um dos tratamentos, menos aqui, ó, a cada um dos valores, né, que vão aparecer. Você mudou, olha só, mudou o tratamento, muda o I, ou seja, muda a média, tá? Aqui não, aqui você utilizou uma média do início ao final, tá? E aí depois a análise aqui, ó, seria basicamente aquela que eu fiz aí com vocês, ó. Você tem aqui, ó, um J, esse J aqui, ele varia de 1 até N, faz essa variação, e o seu I, ele varia de 1 até K, tá? Então, é você pegar aqui nessas horizontais e diagonais e fazendo a soma disso, tá? Bem tranquilo mesmo. E aqui a soma dos quadrados entre. Né? O que é a soma dos quadrados entre? É você pegar aqui, ó, cada uma das médias individuais, subtrair da média geral e elevar ao quadrado, levando em consideração que um j, né, que varia de 1 até n, e aqui, ó, um i que varia de 1 até k. Nesse caso aqui, ó, vocês vão observar, né, que eu não tenho o n, desculpa, o j aqui, ó, em nenhum desses termos, nem no primeiro nem no segundo. Então, o j aqui ele não varia. Você vai fazer, aliás, ele varia, mas o que você vai fazer é uma soma n vezes. Então, é muito comum, às vezes, né, em alguns livros, vocês encontrarem assim, ó, a soma dos quadrados entre, ela é igual a n vezes o somatório, né, de i igual a 1 até k de yi ponto barra menos y ponto
barra elevado ao quadrado, tá? Então eles colocam no lugar do somatório esse n aqui, porque como o j não é variável dentro aqui, ó, mas ele varia apenas no somatório, então você vai, o que está querendo dizer aqui, que você vai somar isso aí, ó, de 1 até n. Então é n vezes isso daí, por isso que a gente tira ele para fora e deixa apenas um somatório, tá bom? Pessoal, para finalizar aqui agora, né, eu vou mostrar para vocês como é que a gente tira as expressões gerais para os graus de liberdade, tá? Então você tem aqui, ó, graus de liberdade total. Como é que você faz isso? Olha só, você tem K tratamentos e dentro de cada um desses K tratamentos vocês têm N observações. Então, qual que é o número total de dados que vocês têm? O número total de dados é K vezes N, né? Então, é só você pegar aqui, ó, o número de colunas, né? E multiplicar por N, que seria o número de linhas que a gente tem nessa tabela aqui. E a partir de todos esses dados, eu calculo a média, né? A grande média. Então, você teria aqui, ó, K vezes N valores menos 1 grau de liberdade, né, que foi em virtude aí do cálculo da média. Cálculo, graus de liberdade dentro, né? Como é que a gente faz isso? Olha só, quando eu passo para dentro, né, dos tratamentos, eu vou tratar eles de forma individualizada. Então, se você observar aqui, ó, cada um desses grupos, eles têm N observações, tá? Olha só, 1, 2 até N, ó, 1, 2 até N. E beleza, eu calculo para cada um desses tratamentos uma média, de forma então que o número de graus de liberdade dentro de cada um deles vai ser n menos 1. Perfeito? Então eu tenho n menos 1 no primeiro, tenho n menos 1 no segundo e tenho n menos 1 lá no K. Qual que é a forma de eu colocar isso tudo aí pra gente? É eu pegar esse K e multiplicar por n menos 1. Já que cada um desses grupos tem n menos 1, então K grupos vai ter K vezes n menos 1 graus de liberdade dentro. Tá? E agora, graus de liberdade entre. O que acontece, pessoal? Quando eu passo a fazer a minha análise entre, eu vou utilizar só as médias. Então, você vai ter aqui, ó, uma média 1, né, você vai ter uma média 2, né, você vai ter uma média 3, uma média I aqui, né, e vai até uma média K, perfeito? E quando você pega todas essas médias aqui, ó, e faz a média das médias, você chega na grande média. Então, se você pegou, né, K itens e calculou uma média desses K itens, quantos graus de liberdade você vai ter? Você vai ter K menos 1 graus de liberdade. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem, né, o que está por detrás, né, de trabalhar com essa análise de variância, né, pelo menos com esses termos principais que aparecem sempre para nós, né, que vocês saibam interpretá-los, né, olhar para uma tabela dessa, entender os somatórios, entender o cálculo dos graus de liberdade e assim por diante. Tá? Na segunda parte da aula, eu vou começar a pegar isso e trazer, digamos assim, para a vida real, para a aplicação. E aí, de uma forma mais dinâmica, eu quero te mostrar como é que a gente aplica isso e como é que esses dados, né, variam à medida que você varia a magnitude de cada um dos valores dentro dessa tabela. E aí eu acredito que a partir desse momento você vai ter uma ideia bem completa, né, do que é a análise de variância e vai passar a não mais usar ela cegamente, né, mas sim com muita propriedade, entendendo realmente o que acontece, porque isso é muito importante, pois vai permitir a vocês enxergar coisas muito interessantes nos mais diferentes processos que às vezes, né, ficam obscuras ou pelo menos camufladas por uma interpretação mecânica do que é a análise de variância. Então vai com calma, pega isso daí, destrincha, vai tentando entender o que cada uma dessas expressões quer dizer, que vocês têm muito a ganhar com isso. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.